A Selic está em 14,5% ao ano. É a maior taxa de juros real do mundo. E eu sei que quando você ouve isso, você acha que é problema das empresas que estão endividadas, dos economistas, do Jornal da Noite, do próprio governo, mas não é. É problema seu. E dependendo como você posicionar o seu patrimônio nas próximas semanas e meses, isso pode definir muito dos seus ganhos futuros. Nesse vídeo eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo com a economia brasileira, por que a Selic está onde está e o que isso significa para quem tem mais de 2 milhões de reais investido e o que eu venho recomendando para os clientes aqui na B2 Advisor. E fica até o final, porque no último bloco eu vou mostrar um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, que já tem um patrimônio acima de 2 milhões de reais, achando que vai estar ganhando dinheiro com isso e na verdade vai se prejudicar no futuro. Meu nome é Vitor Basaglia, eu sou consultor financeiro, sócio fundador da B2 Advisory, uma consultoria 100% independente. Aqui a gente faz a gestão de mais de 430 milhões de reais e o que eu vou falar nesse vídeo é o que eu falo para os meus clientes. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para aquele seu amigo ou familiar que você sabe que tem mais de 2 milhões de reais. Antes de falar o que você precisa fazer, eu preciso garantir que você entenda o contexto macro como um todo, para você se sentir confortável de estar tomando essa decisão. É muito ruim quando a gente toma uma decisão, principalmente sobre os nossos investimentos, sem entender realmente o que está acontecendo. Que aí qualquer movimento que ocorra que não estava calculado pode gerar bastante dúvida e anseio. Hoje o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. Exatamente isso que eu falei. Real, não nominal. Então se a gente pega 14,5% ao ano, desconta a inflação, vamos colocar 4%, sobra 10,5% de juros real. A Rússia em guerra tem um juro real menor, a Turquia com um histórico inflacionário gigantesco tem um juro real menor, a própria Argentina, que a gente gosta de zoar tanto, que ela está muito mal, tudo bem que tem melhorado um pouco, tem um juro menor do que o Brasil. E isso não é coincidência, é o preço que o país paga por sistematicamente gastar mais do que arrecada, por ter 47% da dívida pública indexada na Selic e precisa pagar um prêmio muito grande para quem quer investir aqui e para os investidores que já estão aplicando aqui não irem embora. E esse cenário tem consequências diretas em duas frentes, que afetam o empresário e o investidor com patrimônio relevante de formas completamente opostas. A primeira frente é o lado negativo. Empresas endividadas estão quebrando de forma acelerada. Olha só, em 2025, mais de 5.600 empresas entraram em recuperação judicial, sendo o maior número da história. A própria gigante Raizen, a gente viu recentemente, com 65 bilhões em dívidas. O Grupo Pão de Açúcar, que não consegue gerar caixa suficiente para pagar os próprios juros. Isso não é coincidência, não é uma gestão ruim, é o efeito matemático de uma Selic muito alta por muito tempo. 12% por muito tempo, 13% por muito tempo, 14%, 15% e agora em 14,5%. Sobre essas empresas que cresceram de forma alavancada numa época que o juros estava baixo. Então, muitas empresas podem ter tomado um empréstimo quando a Selic estava 2, 3, 4, 5, 6 e agora com 14, 15, ela não consegue mais pagar e vem a quebrar. E se você tem empresa, se você tem sócios, se você tem fornecedores relevantes, esse ambiente de quebradeira generalizada afeta o seu negócio também diretamente, mesmo que as suas contas estejam em dia. E existe o segundo lado, que é um lado que poucas pessoas estão vendo, que é o lado da oportunidade. A mesma Selic que está quebrando empresas está pagando o maior juro real do mundo. Então, se a gente olha os últimos 15 anos, apenas 3% desse tempo a gente teve juros real tão elevado. Além da renda fixa, existem fundos imobiliários que estão muito descontados, principalmente porque o investidor nem olha mais para o fundo imobiliário, só olha para a renda fixa. E mesmo a Bolsa Brasileira, tendo tido um crescimento relevante nos últimos meses, ainda existe empresas, boas empresas, pagadores de dividendos, num preço super justo. Então, quem consegue olhar essas oportunidades nesse momento, tende a ganhar muito lá na frente. Pode ser uma das oportunidades da década. Então, você direto, para investidores que tem 2 milhões ou mais investido nesse momento específico,
Existem 3 movimentos que fazem muito sentido para sua carteira. Primeiro movimento, travar a rentabilidade de renda fixa. Tem muita gente que vai deixar para depois, começa a aplicar agora, não, a Selic está muito alta, eu não quero travar um juros futuro. E existem títulos pré-fixados e títulos IPCA+, que estão pagando taxas que raramente aparecem. Hoje mesmo eu vi título IPCA mais 2035 pagando acima de IPCA mais 7% ao ano. Isso significa que se a inflação for 4%, você vai estar ganhando 11% nominal. Outros títulos pré-fixados pagando 14% ao ano, 13,9%, você podendo travar essa taxa para 10 anos. Ah, Vitor, mas se eu travar essa taxa agora eu vou estar ganhando um pouco abaixo da Selic, que está 14,5%. Sim, mas é por um pequeno período de tempo provavelmente. A expectativa é que, obviamente, tem uma gestão melhor no Brasil, essa taxa Selic caia e você consiga travar essa taxa. Essas taxas mais elevadas, elas aparecem principalmente em momento de instabilidade, no momento que a gente não sabe se o Brasil vai conseguir pagar, não sabe quem vai ser o próximo presidente, como as próximas coisas vão acontecer. Uma hora que não exista mais essa instabilidade, que todo mundo já sabe exatamente o que vai acontecer, essas taxas tendem a cair, porque vai ser um movimento mais natural. E uma vez que você compra uma taxa elevada e a taxa de juros vem cair, você consegue vender ela com um ganho muito superior. Ou simplesmente carregar essa taxa. Imagina daqui 1, 2 anos a taxa de juros caia para 10%, 9% ao ano e você está com taxas 13%, 14%, IPCA mais 7,5%, tranquilo. O segundo movimento é a revisão à exposição de ativos reais. Tantos fundos imobiliários que apresentam excelentes descontos, então aquele fundo imobiliário que você sempre namorou, sempre se interessou, você gosta de investir em ativos reais e já sabe daquela comparação, não prefere um fundo imobiliário, não quer perder tempo com inquilino, diversos tipos de taxas, quer receber ali seu dividendo mensal de forma líquida, esse é um momento que você pode estar fazendo a sua carteira de fundo imobiliário ou até estar aumentando em alguns fundos imobiliários que você gosta. E aqui que está a principal preocupação que você tem que olhar, né? Fazer uma seleção correta desses fundos imobiliários. Não é porque você vê um fundo imobiliário que está com um preço patrimonial que parece atrativo que ele é um bom fundo. Lembre-se que se ele for um fundo ruim, ele pode cair mais ainda. E o mesmo se dá com boas ações de dividendos. Eu vejo muitas pessoas agora que a bolsa subiu um pouquinho, já não querem nem mais saber de bolsa, comprar, já subiu, tá caro. Não, ainda tem boas ações de dividendos que estão sendo cotadas aí com essa Selic a 14,5%. Então, se as coisas melhorarem, elas podem subir muito mais. E o terceiro movimento é continuar a internacionalização de uma parte do seu patrimônio. Esse movimento não é sobre fugir do Brasil, é sobre reconhecer que você, ao mesmo tempo que você pode aproveitar essa oportunidade da taxa de juros 14,5%, comprar algumas boas taxas pré-fixadas, comprar alguns bons ativos no Brasil, mas também é um momento de você entender que existe um problema fiscal muito grande aqui no Brasil. Você vai se aproveitar dessa taxa, dessa renda fixa 14,5%, claramente também se as coisas melhorarem, que essa é a expectativa. Agora, se as coisas piorarem, com certeza você não vai querer ter todo o seu patrimônio no Brasil. E com essa taxa do dólar por volta de R$5, saiu ali do 6,20, foi para 5,50, agora está por volta de R$5, você tem que aproveitar. Pode apostar que esse dólar não vai ficar nesse patamar para sempre. Como eu prometi, um erro que eu vejo muitos investidores, empresários cometendo, conforme eu converso com eles, converso via Instagram, YouTube, eles mostram a carteira, falam o que estão pensando, o que estão fazendo com o próprio patrimônio, estão deixando tudo 100% no CDB de liquidez diária, numa Selic de liquidez diária, em algo 100% CDI, que está rendendo super bem, é verdade, tem liquidez, excelente, é seguro, tem liquidez e tem rentabilidade. Pô, tá no melhor cenário possível. Só que isso não vai se perdurar para sempre. Então, se você não tomar uma atitude agora, fazer um movimento para travar algumas taxas, comprar alguns bons ativos, quando essa Selic cair, muito possivelmente você depois vai ficar chupando o dedo. E aqui eu não estou falando para você pegar todo o capital e travar todo ele, não.
é fazer, obviamente, um planejamento, um estudo e travar uma parte desse patrimônio. Com isso, você vai ter uma carteira muito mais balanceada e vai estar garantindo uma rentabilidade futura que pode ser muito atrativa. E o que a gente tem que monitorar para os próximos meses, caso esse cenário se modifique? O cenário pode mudar, tem 3 variáveis que vão determinar o ritmo do que vem pela frente. Primeiro é o fiscal. Se o governo conseguir sinalizar um caminho crível de controle de gastos, o mercado responde. Pode ser esse governo ou o próximo que vai vir. O dólar vai se manter mais baixo, a inflação continua desacelerando e abre espaço para o Banco Central continuar cortando a taxa de juros. Existe uma expectativa, algumas casas falam em 13% no final do ano, outras em 12,5%, mas vai que a gente tem uma notícia muito positiva de uma troca de governo com um governo realmente que seja menos gastão, que consiga passar algumas reformas. Pode ser acelerado de forma até mais acentuada essa queda da taxa Selic. A segunda é um câmbio. Um câmbio ali acima de 5,80, perto de R$6, impressiona muito a inflação dos importados, o que dificulta o corte de juros. Por um outro lado, se esse câmbio se manter ali por volta da banda de 4,90 a 5,10, um dólar caindo ou mais fraco, ele sinaliza que o mercado está mais confiante, principalmente que a trajetória fiscal do Brasil mantém a inflação mais baixa, pode vir mais cortes de juros. E a terceira é um cenário externo, que não compete tanto ao Brasil, mas existem conflitos geopolíticos que podem pressionar o preço do petróleo, o que pode impactar diretamente a inflação brasileira. Um barril de petróleo acima de $90 por um período prolongado pode complicar bastante a vida do Banco Central. Então são essas as 3 variáveis que a gente sempre tem que estar olhando, o risco fiscal, o câmbio e até guerras que podem acontecer ao redor do mundo. E você não precisa monitorar esses 3 fatores todos os dias, mas você tem que ter alguém que monitore isso para você, e se algum desses fatores começa a atrapalhar ou ajudar mais, essa pessoa vai ter que tomar alguma atitude em relação aos seus investimentos. Se você tem R$2 milhões ou mais investido e você nunca parou para analisar no detalhe todos esses pontos que eu falei, não de forma genérica, mas de forma realmente cirúrgica, olhar para os seus ativos dentro da empresa, na pessoa física, entender qual que é a alocação ideal para o cenário e por que está pela frente e para os seus objetivos, aqui na B2 Advisor a gente faz esse diagnóstico de forma gratuita para investidores qualificados. A gente analisa a sua situação atual, identifica onde você está deixando o dinheiro na mesa e aonde a gente consegue contribuir para te apresentar um plano concreto, onde independente se a Selic de 14,5 vá para 10, vá para 6, suba para 16, você consiga estar extraindo o máximo de rentabilidade possível e, obviamente, com segurança. Então, se você quer ter esse papo, o link está na descrição do vídeo, é só preencher o formulário, coisa de 2 minutos no máximo. E se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilha com alguém que você gosta, que é um investidor. Toda semana a gente vai estar postando conteúdo novo e um grande abraço.